1929, 1997, 2008. Esses anos marcam 3 das maiores crises econômicas mundiais dos últimos 100 anos. Elas tinham algumas características em comum. Foram causadas por erros humanos e muita especulação. E cada uma delas trouxe lições para governos e empresas. Mas em 2020 a situação é diferente. O abalo na economia está sendo causado por um ser minúsculo que não especula e nem usa dinheiro: um vírus. Países dos 5 continentes estão sendo obrigados a tomar medidas drásticas para superar os abalos financeiros causados por essa emergência sanitária. E já está na hora de fazer 2 perguntas. Que lições estamos aprendendo? E quais são as perspectivas econômicas para o mundo pós-Covid-19? Para responder, temos que primeiro entender como a economia mundial estava se comportando antes do vírus. É como acontece no esporte. Para saber se um time vai ter chances de ganhar um jogo, é bom saber como ele entrou em campo. No caso do Brasil, a situação lembra de um time que joga desfalcado. Enquanto o resto do mundo vinha crescendo, o Brasil vinha se recuperando de uma recessão. Então nós enfrentamos uma recessão longa de 2014 a 2016. A economia começou a se recuperar. Esperávamos uma recuperação um pouco mais forte nesse ano, em 2020, e essa recuperação foi interrompida pela pandemia. Você já ouviu falar em liquidez? Não tem nada a ver com água, não. É um conceito econômico importante para entender as crises econômicas. É simples. Quando a economia vai bem, todo mundo produz e consome mais. Tem mais dinheiro circulando. Isso quer dizer que a liquidez está em alta. Mas nas crises pode acontecer o contrário. A produção e o consumo caem, menos dinheiro circula, ou seja, a liquidez cai. E óbvio, isso é ruim. Foi o que aconteceu com a pandemia. Só que governos não podem imprimir dinheiro à vontade para distribuir por aí não. Mas existem alternativas para dar uma força para pessoas e empresas. Uma delas é facilitar os empréstimos bancários. Logo na última semana de março, o Banco Central aumentou a liquidez de todo o sistema financeiro, já prevendo, já antecipando uma possibilidade de que os bancos não tivessem liquidez para emprestar para as empresas que estavam necessitando aí desse financiamento. O Banco Central colocou essa liquidez e reduziu a necessidade também de garantias dos bancos para fornecer esses créditos também para as empresas. Outra medida é comprar títulos de dívida de empresas privadas, e governos podem fazer isso. Parece estranho falar em comprar títulos de dívida, mas a ideia é simples. Uma empresa emite títulos para captar recursos. Quem compra acaba emprestando dinheiro para a empresa, que se compromete a pagar com juros depois. Ou seja, a empresa assume uma dívida com o investidor. Como ele coloca esse dinheiro na empresa, ele compra títulos da dívida da empresa, paga um valor muito baixo, mas injeta dinheiro na empresa. Quando o vírus da Covid ataca seriamente uma pessoa, ela tem dificuldade de respirar. Às vezes, é preciso entubar o paciente para fornecer o oxigênio. Dar dinheiro para empresas e pessoas, como os governos do Brasil e do mundo estão fazendo, é como usar um respirador artificial para dar oxigênio à economia. Ninguém gosta de respirar por meio de aparelhos, mas às vezes é o único jeito de se salvar. E essa é uma das lições que já estamos aprendendo.
Ao contrário do que aconteceu em crises como a de 1929, felizmente muitos governos perceberam que era necessário agir rápido para evitar uma catástrofe econômica ainda maior. É necessário Estado, tá? O Estado, ele vai gastar em momentos ou de pandemia ou de guerra em que há uma falência da economia de forma geral, que o próprio mercado ele não consegue reagir. No curto prazo, a prioridade é lidar com os efeitos da pandemia. No médio e no longo prazo, o que se espera é que os governos encontrem formas e mecanismos de racionalizar ou economizar os recursos. As previsões para o ano de 2020 estão sendo atualizadas constantemente. Ainda há a expectativa de uma dolorosa retração da economia mundial, mas as estimativas estão melhores do que as que foram feitas no início da pandemia. Até o comércio já começa a dar sinais de alguma recuperação. Lógico, ainda é cedo para saber quais serão os impactos econômicos da pandemia a longo prazo, mas temos tempo para aprender mais algumas lições. A primeira delas é bem simples e óbvia. Adote o costume de manter uma reserva financeira. Isso é muito importante. Afinal, ninguém imaginava que um vírus como o da Covid-19 fosse surgir. Mas crises acontecem o tempo todo. Se você tiver alguma reserva, fica mais fácil passar pelas turbulências. No futuro, com o aumento da renda das pessoas, é bem provável que as pessoas criem algum tipo de estímulo à reserva financeira para lidar com episódios dessa natureza. Nota-se também uma mudança discreta nos padrões de consumo. Né? Talvez o que se espera é um consumo mais responsável no futuro. A outra lição é ainda mais óbvia. Nada é mais importante do que a vida. Perdas econômicas podem até ser revertidas, vidas perdidas não. Que todos, pessoas, empresas e governos, aprendam essa lição para nunca mais esquecer. Quando eu preservo vida, é isso que as pessoas precisavam entender, eu estou preservando o capital humano. A possibilidade de retomada é muito maior.